E aí, galera, vamos falar então sobre a formação de Portugal. Bom, a formação de Portugal está relacionada diretamente com a Guerra da Reconquista. E o que foi a Guerra da Reconquista? A Guerra da Reconquista envolveu de um lado os cristãos e de outro lado os árabes muçulmanos, conhecidos comumente como mouros. E isso tudo aconteceu na Península Ibérica no ano de 711. Mais tarde, no ano de 732, durante a Batalha de Poitiers, os mouros, que no caso são os árabes muçulmanos, vão ser derrotados e vão se estabelecer ao sul da Península Ibérica, ao passo que os cristãos vão se estabelecer ao norte da Península Ibérica e vão intitular essa região de Astúrias, que mais tarde vai dar origem ao Reino de Leão. Bom, vamos falar da formação da dinastia de Borgonha agora. Bom, tudo vai começar com um cidadão, com um nobre de origem francesa chamado Henrique de Borgonha. Esse tal de Henrique de Borgonha recebeu do rei de Leão, né, porque havia vários reinos. Havia o reino de Leão, reino de Castela, havia o condado portucalense, reino de Navarra, reino Aragão, condado de Catalunha, mas no caso era o reino de Leão. Nós tínhamos um rei, e esse rei do reino de Leão se chamava Afonso VI. E esse Afonso VI, que era rei de Leão, concedeu ao tal do Henrique de Borgonha, que era um nobre de origem francesa, a mão de sua filha em casamento, que era Dona Teresa. E além disso, concedeu o comando das terras localizadas na costa atlântica. Aí você me perguntaria, mas por que cargas d'água esse tal de Afonso VI, que era o rei de Leão, concedeu ao Henrique de Borgonha, esse nobre de origem francesa, a mão de sua filha Dona Teresa em casamento, e além disso, o comando das terras localizadas, né, na costa atlântica? Mas por que cargas d'água? Por que ele fez isso? Simples, ele fez isso como uma recompensa, como uma forma de recompensa aos serviços prestados pelo Henrique de Borgonha durante a Guerra da Reconquista na expulsão dos mouros, porque o Henrique de Borgonha, né, ajudou na expulsão dos mouros. Beleza. Aí esse tal de Henrique de Borgonha, ele vai ter um filho, que no caso é o Afonso Henriques, e vai ser o Afonso Henriques que vai dar início à dinastia de Borgonha. E mais tarde o Afonso Henriques vai ser consagrado como Afonso I. Mas isso não importa. O que importa é que esse tal de Afonso Henriques, que era filho do Henrique de Borgonha, em 1139, ele vai fazer algo de muito importante, mas de muito importante mesmo. Ele vai proclamar a independência do condado de Portucalense em relação ao Reino de Leão. Isso que ele vai fazer, certo? E aí essa dinastia de Borgonha vai desse ano, que é 1139, até 1383, quando a partir de então vai ter início a Revolução de Avis, que vai se estender até 1385. Mas a pergunta é, o que foi a Revolução de Avis? Você fala, a Revolução de Avis foi quando Portugal conseguiu a sua independência total, a sua centralização total, a sua autonomia total. Ué, mas você não disse que o Afonso Henriques já fez isso lá em 1139, quando ele proclama a independência do condado de Portucalense em relação ao Reino de Leão? Sim, mas seria só em relação ao Reino de Leão. Nesse caso, com a Revolução de Avis, Portugal se torna independente totalmente, não só em relação a Leão, mas em relação a Castela, em relação a tudo. Seria uma separação total. E foi com a centralização proveniente da Revolução de Avis que houve a união dos interesses do rei com os interesses da burguesia. Obrigado.